Boa tarde, galera do bem. Hoje é terça-feira, dia do nosso encontro, né? E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, muito especial, que é a doutora Verusca Gendorf. Acertei o nome dela agora. Doutora Verusca, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lucimara. Que prazer estar aqui. Que Obrigada prazer. pela presença, viu? Estou adorando. É um prazer poder participar aqui com você. Nossa, é uma delícia bater papo com a doutora Verusca, porque ela fala sobre muitas coisas, que a doutora Verusca ela é psicóloga forense, psicóloga clínica e o que mais mesmo? Neuropsicóloga. Eu procuro entender o sentimento humano, as emoções humanas, afinal de contas, as pessoas precisam valorizar esse lado. Né? Precisa. O lado das emoções, o lado emocional. E lidar com as pessoas também não é muito fácil, né, Lucimara? Então, nós ensinamos algumas dicas, algumas técnicas que ajudem. E hoje vamos falar bastante sobre relacionamento afetivo, né? Doutora, tá pegando muito o relacionamento afetivo? Porque toda hora você vê alguém virando a cara para alguém. Você olha, tá tudo legal, daqui a pouco tem uma cara feia, uma reação. O que está acontecendo com o comportamento humano nesse sentido? É interessante. A gente tem percebido que algumas movimentações emocionais têm acontecido ultimamente. A primeira delas é o processo de carência humana. E por conta da carência, as pessoas buscam o outro. Só que, às vezes, a carência cega um pouco na hora de escolher outra pessoa para você poder conviver afetivamente ou até mesmo socialmente, Lucimara. A questão é que quando a gente não cuida de pensar critérios para fazer uma escolha adequada para você poder conviver, você acaba se aproximando de uma pessoa que tem um monte de dificuldades, às vezes vem com processos traumáticos, às vezes vem com uma história de conflitos complicada. E aí essa pessoa começa a perturbar emocionalmente. Ao invés de preencher o seu processo de carência, acaba trazendo alguns problemas. Então, o que tem acontecido hoje? Nós vivemos hoje um mundo de conflitos. As pessoas querem muito estar próximas uma das outras, porém, elas entram em conflitos o tempo todo. Elas gostam de conviver em sociedade, em família, mas não conseguem se suportar porque perderam o jeito. Então, temas como esse fazem a gente refletir um pouco e tentar pensar a nossa dinâmica e tentar mudar essa dinâmica. E quais são as maiores queixas? Olha, nós recebemos de tudo em consultório, né? Mas a maior delas é o conflito conjugal, as diferenças entre esposa e esposo, marido e mulher. Disputa, seria isso? Disputas. Às vezes tem casais que querem disputar porque um sabe mais do que o outro uma determinada situação, ou um tem um salário maior do que o outro e às vezes fica humilhando aquela outra pessoa. Às vezes quer tomar todas as decisões sem falar com o outro. Então nós percebemos disputas constantes de poder que não deveriam acontecer, né? Um relacionamento desnecessárias, né? Completamente. Completamente. E é complicado isso, porque os conflitos têm trazido um monte de problemas até para os filhos. Isso é uma questão de ego também, né? Sim. O ego aí começa a gritar. Sim, tenta ser mais importante que o outro. E às vezes a disputa é tão grande que eu já vi muito, até com animais de estimação, Lucimara. O animal de estimação tem que me cumprimentar primeiro porque eu sou a pessoa de referência da casa. E tem toda uma dedicação a ser mais importante. Se o animal não cumprimenta primeiro? Fica complicado. Às vezes quer se livrar até do animal, porque o animal não respeita a autoridade daquela pessoa que se sente mais importante dentro de casa. Nossa, mas é muita babaquice, não é não? Concordo plenamente. E isso tem magoado muitas pessoas, tem feito as pessoas desenvolverem depressão, síndrome do pânico. Às vezes dizer não para uma pessoa é outro problema. Tem pessoas no relacionamento afetivo e sociais que não conseguem dizer não. E aí as pessoas percebem isso e começam a aproveitar. E isso traz outro problema. Então, hoje os conflitos estão aí, né? E a gente precisa resolver. Doutora, você estava falando em depressão? Deixa eu aproveitar. A depressão é uma consequência da síndrome do pânico ou o pânico é consequência da depressão? São duas doenças independentes que, às vezes, acabam acompanhando juntas por conta de um processo de piora. Mas são independentes? São independentes. Então, por exemplo, eu me aborreço, eu estou chateado na minha vida afetiva ou social. E aí eu me aborreço, causa um desgaste emocional. E esse desgaste faz eu ter alterações de produção química e, muitas vezes, desenvolvo depressão por conta disso. Só que se eu não trato, se eu não cuido, o corpo ele começa a se debilitar e pode desenvolver outras doenças. E a síndrome do pânico é uma segunda doença que às vezes vem
por conta disso também. O desgaste vai aumentando e a pessoa vai ficando pior e não busca ajuda ou não consegue buscar ajuda. Muita gente não consegue, até quer, mas não consegue buscar ajuda. E você vai aumentando os desgastes de outras substâncias até começar a ficar com medo, não querer sair de casa, começar a ter dificuldades sérias, de até mesmo conversar. Tem pessoas que têm dificuldade até de dizer o que estão sentindo, Lucimara. Mas tudo isso, às vezes, é mágoa. Chateações, conflitos. Às vezes, as pessoas se decepcionam uma com as outras. Então, por exemplo, você escuta muito. Hoje, a depressão é uma das causas que mais traz pessoas para o consultório. A síndrome do pânico também. E aí, quando as pessoas sentam e começam a conversar, elas estão extremamente decepcionadas por aquelas que elas mais ajudaram e puxaram o tapete, aquelas que elas mais amaram, às vezes traíram, enganaram. Então, é um acúmulo de decepção tão grande que as pessoas adoecem. E quais são os sintomas, doutora, da depressão e do pânico? Quando uma pessoa ela apresenta um quadro depressivo, Lucimara, ela começa a querer ficar mais isolada, a não conseguir conversar tanto, quer ficar mais quieta, às vezes mais chorosa, mais sensível, e começa a perder a força de se relacionar com as outras pessoas. Então, ela começa a evitar o contato social. E quando a situação vai piorando a tal ponto que a pessoa quer morrer. Ela não quer estar ali, porque ela não se sente aceita, ela não se sente amada e ela não se sente bem. Ela sente uma angústia tão forte no peito que ela não quer mais viver. E a maioria desses suicídios que a gente ouve falar, Sim. que a gente até conhece às vezes, com certeza é depressão, né? Sim, é uma depressão, a pessoa foi se decepcionando. Por exemplo, o que acontece muito. As estatísticas dizem que a cada 3 casamentos, um se separa em menos de um ano. Olha só o tamanho da estatística. Então, por que se separam? Porque se decepcionam. Ou não souberam fazer uma escolha, não tiveram um critério de avaliação, enfim, se decepcionaram, foram enganados, ou, enfim, colocaram uma expectativa que não tinha como cumprir. E dali para frente, essa pessoa começou a ter desgastes no relacionamento. E esse desgaste foi fazendo a pessoa se debilitar, até chegar a um ponto da pessoa estar tão infeliz, estar tão mal, ela não ter condições químicas e psicológicas de continuar vivendo. Às vezes as pessoas falam que a pessoa foi fraca. Gente, não é isso. Só quem passa pela situação sabe o tamanho da angústia e do desespero e da dor que a pessoa sente. Então, é muito forte. E quando junta a síndrome do pânico, a situação piora. Porque a síndrome do pânico, ela vai sufocando o seu ar. Então, por exemplo, você descobriu que está sendo enganado, está sendo traído, e aquilo começa a te sufocar. De tal forma que você começa a ter aceleração cardíaca, suor nas mãos, e a traição pode ser qualquer tipo de traição, qualquer né? tipo. De um filho, de um parente. Quer ver algumas Não mais precisa ser só conhecidas? Algumas mais conhecidas. Por exemplo, você fez tudo por um filho e descobre que ele está envolvido com drogas. Você fez tudo por um relacionamento afetivo e descobre que está sendo traído afetivamente. Você fez tudo por uma empresa e por um chefe e daqui a pouco descobre que é vítima de fofoca e te puxaram o tapete. Pode ser qualquer tipo. A questão é que é muito difícil para as pessoas se sentirem decepcionadas, frustradas com o outro. Todas que você falou são muito comuns, né? Tanto a do chefe, como o afetivo, como a do filho. É bem comum, né? É bem comum, infelizmente. A gente precisa aprender a desenvolver uma percepção que nos faça prestar atenção nos sinais. Às vezes a gente acredita muito no que as pessoas falam e nós não prestamos atenção nos sinais do que elas demonstram para a gente. Não é porque diz para a gente que gostam da gente que às vezes gostam. Às vezes tem um chefe que diz, nossa, eu admiro você, mas está falando mal dele. Para a empresa, para outra chefia. Então, a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado com as pessoas, aprender a lidar, desenvolver um gerenciamento emocional que nos possibilite lidar com o outro, sem adoecer. Porque se a gente não se cuida, se a gente não desenvolve essas potencialidades, Lucimara, a gente adoece. Doutora, mas a melhor coisa, né? Percebeu que não está legal, se afasta. É o mais fácil. Você passa a encarar essa pessoa como um encosto. Encosto. É o mais fácil se afastar, mas às vezes é impossível. Por exemplo, tem situações que são familiares que não tem como você virar as costas, mas tem como você se proteger emocionalmente, se blindar da situação. Fazendo o quê? Você começa a perceber aquilo que te desgasta e começa a evitar
que aquela situação te desgaste. Eu não vou me desgastar com isso, eu já disse que isso é não, então é não. Não importa o que você faça, eu não vou me estressar com isso. O problema é que a gente se estressa com a irresponsabilidade de quem a gente gosta. Entendi. E isso nos adoece. Agora, o pânico é uma doença nova, não é? Eu ouço falar nesse pânico faz pouco tempo, ou será que... Ele é antigo, é uma doença antiga. Tinha outro nome, não? Porém, não, ela sempre foi tratada como síndrome do pânico, né? Que é esse conjunto de sensações orgânicas que se sente. A questão é que hoje é mais difundido. Os meios de comunicação, eles trazem mais informações, então as pessoas conseguem ter mais acesso. Muitas coisas, às vezes, a gente não sabe porque não se trouxe, né? Não trouxeram. E como hoje a mídia ela difunde bastante a informação, então hoje é mais fácil. Você coloca na internet, você tem, às vezes, até sendo tratado em novelas, né? Trazem para que as pessoas conheçam. Então, são formas que a gente consiga ter contato com a doença. Então, mas nós já temos, na época antiga, muitos históricos de síndrome do pânico de pessoas que você nunca imagina que tem transtornos. Então, tem vários que às historiadores, vezes a pessoa cientistas. super alegre para cima, Sim. né, de bem com a vida, de repente tem pânico. Porque pode acometer qualquer pessoa, Lucimara. Isso é um ponto interessante. Qualquer ser humano levado ao seu limite adoece emocionalmente. Algumas pessoas vão desenvolver um pânico, outras vão desenvolver uma depressão. Vai depender de cada personalidade. A personalidade, ela dita muito o estilo de doença ou de adoecimento que vai ter. Agora, nessas pessoas que são leves de temperamento, tudo, que são para cima, tudo, de repente, quando o pânico pega, o pânico será que pega por ela ser assim, desprendida, desencanada, relaxada com a vida? Olha, o pânico, ele é um alerta, um alarme. Cada corpo humano, né, cada fisionomia da gente, cada estrutura que a gente tem orgânica, pensando na nossa fisionomia de face, a nossa estrutura orgânica, vai expressar uma raiva, uma chateação de um jeito. Então, se eu sinto raiva, fisionomicamente eu vou agir de uma forma e meu corpo vai reagir de outra. As pessoas que são mais alegres, elas tendem a evitar expressar chateações, então elas guardam mais. Então, elas tendem a ter um alerta maior quando a coisa não está boa, quando o sintoma não está bem emocionalmente. Como elas são muito alegres, elas tentam ocultar as coisas chatas que acontecem. Então, segurar faz mal. E o corpo traz esse alerta. Você precisa abrir a boca, precisa colocar para fora o que sente, senão você vai adoecer. E é bem forte isso. Todas as reações que um corpo tem são avisos, tipo um cabelo caindo, Sim. uma mão saindo pele. Sim. Isso tudo são avisos. São avisos. O corpo está dizendo, olha, você não digeriu bem alguma coisa, precisa colocar para fora. E às vezes é difícil para as pessoas colocarem as coisas que acontecem, né? Muita coisa acontece no dia a dia, as pessoas não trazem isso para fora, não externalizam. Então, o alerta faz a gente prestar atenção. Então, por exemplo, uma pessoa que está decepcionada com uma situação específica, com uma amizade. Sei lá, tem um amigo, amiga, se decepcionou, se frustrou com essa amizade. Mas aí você guardou aquela frustração, aquela chateação. Aquilo é tão grande que pode, com o tempo, não é na hora, não é um ano depois, é geralmente um tempo depois, às vezes até depois de 5 anos, demora, não é a mesma hora. O corpo ele vai acumulando aquela chateação e quando chega no seu limite, ele começa a trazer sintomas por gasto emocional. Então, é nesse momento que vem tudo à tona. Então, nesse momento, por exemplo, queda de cabelo, eu não consigo controlar uma situação. Então, eu tenho uma chateação tão forte que o meu cabelo começa a desprender. Eu perco o controle do meu cabelo, eu perco o controle dos pelos, mediante o gasto que eu tenho mental. Então, o corpo, para economizar, começa a liberar. Eu guardo mágoas, pessoas que guardam mágoas. Você que está assistindo aí a TV, né, Demais TV, você guarda mágoas, você pode desenvolver um monte de pedras renais. Tem pessoas que tratar uma crise renal, dá um mês ou outro, já está com outra crise renal e outra crise renal. Por quê? Porque acumulou tanta chateação, tanta mágoa, que o corpo aprendeu a controlar também a quantidade de cálcio. E começa a trazer calcificações renais, até a formação de cálculos renais. Entendi. Quer dizer que qualquer tipo de aviso, a pessoa tem que tomar uma providência. Tem que tomar uma providência. Se logo no início a pessoa começasse a trabalhar dentro das suas emoções, fiquei chateada, preciso pôr isso para fora, preciso sentar com a pessoa e dizer que eu fiquei chateada.
O que a pessoa vai fazer, aí é ela que vai ter que decidir. Mas você precisa colocar para fora que ficou chateada. Às vezes as pessoas guardam e ficam sorrindo como se nada tivesse acontecendo e aquilo está destruindo a pessoa. A outra pessoa precisa saber que magoou, Lucimara. Porque senão não tem aprendizado, nem de um lado nem do outro. Entendi. Doutora, agora vamos falar um pouquinho de traição. Seu consultório rola muito? Tem muita gente chegando falando, eu traí. O que é isso? Por que tanta traição? Lucimara, eu diria que uma das queixas que mais tem trazido, né? Claro que é a decepção afetiva, mas a questão da traição conjugal é bem forte. Tem levado muita gente a tratamento psicológico, porque a pessoa, quando ela se envolve, seja namoro, noivado, casamento, ela não espera ser trocada. Isso traz uma sensação de rejeição, de troca, de descaso, de infidelidade, né? E essa infidelidade, ela machuca porque a pessoa tem expectativas no outro. Quem é que quer se envolver com o outro para se sentir enganado, Lucimara? É verdade. Agora eu quero saber o seguinte, quem trai mais, o homem ou a mulher? Mas não fala. Okay. A gente já volta. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar... A traição também é uma questão de caráter, né? Sim. De integridade. A gente já volta para falar. Não sai daí, tá? Pelo amor de Deus, fica aí. Estamos aqui ao vivo na demaistv.com.br. Estamos com a doutora Verusca, falando sobre dificuldades no relacionamento afetivo. E a gente chegou no ponto da traição. A gente estava na traição. Quem trai mais? O homem ou a mulher, doutora? Você sabe que antigamente a gente, pelas estatísticas, tinha sempre a ideia de que o homem traía mais. Hoje, isso ainda se mantém, mas o volume de traições também ocasionadas pelas mulheres aumentou demais. Então, hoje, eu já recebo, por exemplo, em torno de 6 mulheres traídas e 4 homens traídos. Então, a proporção é muito próxima, se eu pensar numa escala de 0 a 10. Então, os homens ainda traem mais, mas as mulheres estão traindo muito também. E é muito triste, independente do homem ou da mulher, o que se espera de um relacionamento é um companheirismo, né? O que se espera é fidelidade. A traição é uma questão de caráter? Olha, pode ser que alguns profissionais não concordem com o que eu vou dizer, mas eu vejo que é um desvio de caráter sim, porque você não está só enganando uma pessoa, você está se enganando também. As pessoas são livres, Lucimara. Elas poderiam viver uma vida solteira sem criar expectativas a ninguém. Então, se não é um desvio de caráter, por que formalizar uma família, criar expectativas numa outra pessoa, envolver famílias, a sua e a da outra pessoa, para depois virar as costas para tudo isso e nos bastidores de um relacionamento familiar você acaba se envolvendo com outras pessoas, ocultando isso, não dando o direito do outro decidir se quer ou não ficar no relacionamento? Então, eu vejo isso como um desvio de caráter, sim. Eu sei que alguns profissionais talvez não concordem com essa visão, mas eu vejo porque eu vejo incidência. Uma pessoa que faz assim, ela age dessa forma, ela acaba sempre repetindo. É muito comum perceber e ver isso no dia a dia clínico de pessoas que não foram traídas uma vez, foram traídas muitas vezes pela mesma pessoa. Então, eu vejo nisso um desvio para a própria pessoa, porque ela está se enganando, ela não precisaria ter casado. Não precisa, e outra coisa tão simples, é chegar, conversar e separar. A pessoa aí decide. vai namorar quantas quiser. Porque, Lucimara, você sabe o que é mais triste nisso? Eu vou deixar muito claro aqui para quem está assistindo a programação. Você não dá o direito da outra pessoa decidir. Aí você trai, você engana, às vezes até contrai doenças. Eu recebo, às vezes, pessoas que contraíram HIV, doenças sexualmente transmissíveis, e nem sabiam que estavam sendo traídas. Então, a pessoa ela não teve o direito de escolher o que queria. Se a pessoa chega para o outro e diz, olha, percebi que estou gostando de uma outra pessoa, eu não quero ter esse relacionamento, não era do jeito que eu pensei, não era do jeito que eu planejei, você dá a chance para o outro também refazer a vida.
Não que a gente esteja aqui levantando uma bandeira de separações. O que eu quero é que esse monte de situações que acontecem nos bastidores parem de acontecer. E dar chance para o outro perdoar ou não, ou para continuar ou não na situação. O que não pode é ser enganado. É muito ruim isso. Doutora, a gente já está recebendo algumas perguntas aí da galerinha do Face. Mandar um beijo para a galerinha que está acompanhando a gente. Pode fazer quantas perguntas você quiser que a doutora responde, tá? Eu estou aqui com a Márcia da Silva, que ela pergunta, ela é do Rio de Janeiro, alô Rio. Ela pergunta, quem tem mais depressão, a mulher ou o homem? A mulher ainda se deprecia mais por conta dos processos emocionais e da fragilidade emocional que nós temos. Então, as mulheres, elas se decepcionam mais rápido, se decepcionam mais, porque criam expectativas, são mais sonhadoras, né? Nós somos sonhadoras, né, Lucimara? Nós pensamos, nós planejamos coisas e, de repente, as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Eu acho que a mulher é muito sonhadora. Isso é bom, mas é ruim quando as coisas saem do projeto, saem do plano. Então, isso tem trazido muita depressão. É muito difícil para as mulheres se sentirem enganadas, se sentirem traídas, ou até mesmo as expectativas não serem supridas. Tem muita mulher, por exemplo, em depressão, porque não consegue namorar. Não consegue encontrar um parceiro. Não consegue encontrar uma pessoa com perfil para conseguir trilhar uma vida a dois. Então, tem muitas mulheres, por conta da carência, que estão com depressão. E sabe o que eu acho também, doutora? Que a maturidade também não ajuda em nada. As pessoas vão crescendo, vão amadurecendo, adquirindo essa maturidade, mas continuam com o mesmo caráter. Continuam traindo a mulher, ou então traindo o marido. Não faz diferença, né? Pois é. Deveria trazer mais experiência de vida, deveria trazer, né, o caminho amargo que se trilha, deveria trazer uma experiência, mas às vezes as pessoas não querem enxergar que estão trilhando um caminho negativo. Para si, não é nem só para o outro. À medida que você trai, que você engana, que você tem uma vida de mentiras, uma vida que é como se fosse uma vida dupla social, você está desgastando o seu corpo, suas emoções, seus sentimentos, você está envelhecendo o dobro, por dentro. E não percebe no primeiro momento. Então vem a maturidade cronológica, que é o que a gente está falando aqui, a idade vem, as experiências vêm, mas você não aprende, porque não desenvolveu uma maturidade mental. Então tem muita gente, Lucimara, que tem idade, mas não tem maturidade mental. Entendi. O Fábio de Oliveira, aqui de São Paulo, alô Fábio, ele pergunta o seguinte, doutora Verusca, crianças têm depressão? Infelizmente, tem depressão e cada dia a gente tem percebido... A partir de que idade uma criança pode pintar uma depressão assim? Olha, é difícil de se dizer exatamente a idade. Alguns estudos científicos dizem que algumas crianças já nascem com alterações no cérebro, propondo uma distimia, que é uma depressão mais leve. Mas em função de uma gravidez, seria? Você imagina que a partir dos 3, 4 meses, Lucimara, você já tem o seu processo mental sendo formado e você já começa a ter memória, concepções de memória. Pessoas que têm uma gestação perturbada, que sofrem agressões, que choram, você já está trazendo para a memória desse bebê informações importantes de processos emocionais. Então, é possível que essa criança ela apresente algumas alterações por conta de uma gestação conturbada. Quando uma criança nasce, gente, ela já nasce aí com 8, 9 meses, dependendo de cada situação, então ela já tem pelo menos 5, 6 meses de memória. E dependendo do que ela ouviu, porque o bebê está ouvindo, ele está lá dentro da barriga, mas ele está captando sons, choro, ele está sendo comprimido muitas vezes por um abdômen que está rígido, que está comprimindo porque está travado, está chateado, está aborrecido. A nossa musculatura ela corresponde às emoções. Então, alguns históricos dizem que a partir do nascimento você já percebe um bebê mais triste, um bebê mais quieto, um bebê que não chora e deveria chorar, um bebê que não pede alimento e deveria pedir, não corresponde a estímulos como deveria. Então, já tem aí um processo de distimia. Mas no consultório, nós temos recebido a partir de 8 meses. Nossa, que dó, não? Uma criança com 8 meses. E é triste, Lucimara. Né? Às vezes, a criança, quando ela chega no consultório, ela já vem com medicamento acertado entre pediatra e psiquiatria, e é bem complicado a gente ver crianças nessa situação. Mas, geralmente, é fruto de um processo de gestação bastante conturbado e de muito sofrimento na gestação.
Sobra para criança. Sobra. Famílias desestruturadas têm feito muita criança sofrer, Lucimara. Que dó, não? Sim. Que dó. E quais são os maiores problemas que causam os traumas no relacionamento? Qual o maior problema? Assim? Olha, a maior parte é processos, por exemplo, psiquiátricos e a pessoa não percebeu. Então, eu vejo muito pessoas que casaram com uma pessoa que tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo, com traumas de infância, traumas dos mais variados. E aí, quando vai para um relacionamento a dois, isso tudo começa, depois de um tempo, ficar muito evidente. E o outro que não apresenta nenhum tipo de emocional começa a adoecer, porque começa a conviver com uma pressão tão forte de uma esquizofrenia que a outra pessoa tem, ou de um quadro complicado, que a pessoa começa a ficar realmente num sofrimento. Mas eu diria que, além disso, quadros de agressividade. É muito difícil, Lucimara, quando uma pessoa casa enganada. E quando está dentro de uma mesma casa, embaixo de um mesmo teto, descobre que sua companheira ou seu companheiro são agressivos e que batem e que sofrem violência doméstica constantemente. É bem difícil, é bem difícil. Doutora, quais são os sintomas do TOC, hein? Sabe aquelas pessoas que são cheias de manias? Então, confere, tem conferência, confere se fechou a porta várias vezes, e aí reclama porque você não conferiu, mas você tem certeza que fechou, mas é o outro que tem a doença, né? Então, não, você não conferiu, você limpa várias vezes, lava a mão várias vezes, tem uma série de pensamentos repetidos, sempre de cobrança. Às vezes aconteceu uma situação inconveniente e a pessoa fica vários anos ali cobrando, porque você fez assim, porque você fez daquele jeito, porque você agiu dessa forma. Então, é muito difícil, mas geralmente, se você passa por isso, são as manias, pensamentos persistentes, manias esquisitas, estranhas, sempre vestir uma cor de uma mesma roupa. Tem gente que abre o guarda-roupa, é só uma cor. É só uma cor. Isso pode ser uma mania de toque, Lucimara. Eu acho que todo mundo é um pouco louco e todo mundo tem toque. Não tem? Nós temos umas manias. Nós duas temos toque, por exemplo. A gente usa preto. Olha só, nós temos manias. Todo mundo tem uma mania. Mas quando você percebe que uma repetição muito forte acontece, uma situação de que cobra muito o outro, de uma situação que não é natural, ou então você faz uma conferência muito forte, é natural você gostar de uma cor, mas não é natural você ter o guarda-roupa inteiro de uma cor. Então, mas é pode diferente. ter outras coisas no guarda-roupa, a gente não usa. Mas comprou. Uma pessoa que tem toque não compraria, por exemplo. Não compraria. E se ganhar de presente, dá um jeito de tirar da frente, porque não usaria. Doutora, olha, eu acho que eu tenho toque, viu? Eu tenho uns negócios, ó. Agora eu tô com toque, sabe do quê? De ficar pagando mensagem no celular. Eu fico desesperado. Que outro dia travou tudo e me ensinaram a limpar. Agora, eu nem leio a mensagem, eu já pago. Olha como eu tô de terror. Isso é toque? Não, não é toque. Na verdade, o toque, ele é algo que você faça com tanto desespero que você não consegue respirar. Então, por exemplo, você já apaga a mensagem porque passou por uma experiência negativa do celular travar. Então, você evita que isso aconteça. Mas se você não puder fazer isso agora e fizer daqui a pouco, você não vai ficar mal por isso. Tem gente que fica mal. Não consegue dar bom dia para uma pessoa enquanto não fizer isso. Não fizer. Olha, o meu marido, o Xandão, ele também tem toque. Ah, é? Ele é completamente de toque. Olha, ele levanta, se ele não vê a cama arrumada, ele começa a ficar desespero. E às vezes eu não estou afim de arrumar a cama naquele momento e nem daqui a pouco, eu não estou. Né? Mas ele fica desesperado, enquanto não sai do quarto, ele quer arrumar a cama, ele passa o pano no chão, ele arruma a cadeira, ele não para, meu. Pois é interessante, né? Às vezes a gente tem manias. Cada um tem a sua. Isso não é toque? Não, o toque ele é um conjunto de manias, né? Isso é uma forma de você querer um ambiente organizado e você quer ver tudo tranquilo e quer ver um ambiente em paz, né? Agora, se somasse isso, mais a roupa, mais tomar banho várias vezes, lavar a mão várias vezes, conferir várias vezes se está tudo fechado ou aberto, então você tem um conjunto de manias que configuram a doença. Agora, uma coisa isolada, todo mundo, quem que não tem? Quem que não tem uma mania, todo mundo uma tem situação, toque. mas não configura o toque? Ele não tem a quantidade de informações para poder finalizar um quadro. Que isso,
A gente crê que realmente todo mundo é louco, mas a gente gosta de todo mundo louco. Gente normal, a gente tem medo. Mas você sabe que me preocupa? Pessoas normais demais são perigosas. Você sabe que os psicopatas, eles passam uma ideia de uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, tão normal, que a gente tem que desconfiar. Agora, é lógico, tem as suas devidas proporções, né? De normalidade, de manias, os excessos que são os problemas. Doutora, a Paula Amaral, aqui de São Paulo, ela faz uma perguntinha para a doutora. Ela quer saber se os animais também têm depressão. Paula, tem sim. Você sabe que quando uma casa, ela é uma casa que apresenta um quadro de problemas, de conflitos, uma casa desestruturada, vou chamar dessa forma, geralmente as crianças e os animais de estimação apresentam sequelas por conta disso. Então, eu já vivenciei várias histórias. Você sabe que tem uma história, Lucimara, que eu não canso de contar? Foi uma família que entrou num conflito bastante grande, 7 pessoas, e pediram para ir para o consultório. Olha, a gente está aqui num conflito, pode ir agora? E eu pedi para que viesse e eles foram. 7 pessoas e o cachorro. Todos sentaram ali na minha frente, coloquei ali, né, espaço para todo mundo, o cachorro ficou no colo de uma das pessoas. E sabe que o cachorro me disse quem era o problema? Foi? As pessoas ali começaram a conversar e falar o que estava acontecendo, meio que em conflito ali. Quando uma pessoa falava, o cachorro se interessava, apontava a orelha, a outra falava, e quando uma pessoa específica falava, ele baixava, murchava, Lucimara, as 2 orelhas e olhava para o chão. Olha que interessante. E ali eu percebendo a mesma dinâmica várias vezes. Um falava, ele levantava as orelhas, prestava atenção. Quando uma pessoa falava, ele baixava as orelhas. E eu percebi que aquela pessoa, ela era uma pessoa opressiva no ambiente familiar. O ambiente familiar estava sendo prejudicado por conta da agressividade daquela pessoa. E ali, o mais curioso, Lucimara, eu não canso de contar essa história, porque eu acho que a gente vivencia algumas coisas que são interessantes para a gente refletir. Quando eu disse, ok, eu já entendi, eu vou fazer o seguinte, eu quero ficar com você e com você. E uma das pessoas que eu pedi que ficasse era essa pessoa que eu percebi que tinha um quadro de agressividade, porque o cachorro tinha me denunciado isso. Se você visse a alegria daquele cachorro saindo daquela sala porque aquela outra pessoa ficou lá dentro. Era inacreditável, a alegria. O cachorro pulou do colo, mas ele saiu numa postura, olhou assim para trás, que bom, ele vai ficar aqui. Ou seja, essa pessoa vai precisar melhorar. Então, é interessante, se os animais percebem, por conta desse instinto, dessa facilidade, para o cão, ele tem no dono um referencial. É como se fosse um cachorro grande que comanda o grupo. Os cães, eles têm no dono um referencial. Eles não diferenciam que é humano, eles apenas sabem que é o líder deles. E a pessoa depois, olha, eu quero saber a história, melhorou? Fez um tratamento, tinha um quadro de agressividade, melhorou, tinha um transtorno explosivo intermitente bem agudo. E aí, no caso desse, Deus, por exemplo, ele melhorou. E o cachorro? O cachorro ficou na boa depois? Ficou na boa. Eu estou preocupada com o cachorro, né? Ficou assim. A gente percebe qual a reação no animal. Pode ser gato, cachorro, pode ser qualquer tipo de animal? Olha, qualquer tipo de animal que tenha uma rotina comportamental, ou seja, tenha um dia a dia. Por exemplo, se o seu cachorro está acostumado a brincar, está acostumado a correr, enfim, está acostumado. E apresenta uma alteração muito brusca de comportamento, de cara alguma coisa está acontecendo. Só que às vezes a gente leva no veterinário e o veterinário faz todos os exames e diz, olha, clinicamente esse cachorro não tem nada. Então, é possível de ser um fator emocional, às vezes um desgaste por alguma situação, às vezes o cão ele passa por algumas chateações também, não é só o ser humano, né? Dependendo da família, dependendo do desgaste familiar, esse cão tem um desgaste. Então, se você perceber uma mudança comportamental muito grande, levou no veterinário e não é um fator orgânico, muito provavelmente é um fator emocional. Aí tem que buscar a ajuda de um profissional que tem essa especialidade também com depressão. Entendi. Quer dizer, quando ele fica deprimido, ele fica tristinho. Sim. Você sabe que muitos... Não quer comer. Muito. Muda apetite, fica no canto, quer ficar no escuro, embaixo de mesa, muda o comportamento. Um cachorro que era alegre passa a ficar bastante quieto. Tem alguma coisa aí que precisa ser verificada, ou organicamente ou emocionalmente. Mas sabe outra coisa que acontece com os animais? Traumas. Às vezes um animal passa uma situação, como teve um
de uns dias atrás. A dona desesperada porque o cachorro tremia quando passava próximo de uma escada que tinha dentro da casa e ele nunca tinha sido assim. E aí eu falei, olha, muito provavelmente ele caiu dessa escada, se machucou e você não percebeu por conta da dinâmica e ele passou a ter medo da escada. E nós fizemos uma parceria com um veterinário que fez um trabalho muito bacana de aproximação dos medos do cão e o cão sumiu com esse trauma, passou a subir as escadas. Aí ele deve ter tido, então, um lance assim, né? E ela disse, nossa, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Eu falei, lógico, se ele não tinha medo e agora ele tem medo da escada, alguma coisa traumatizou, ele ficou com medo da escada, precisa tirar o medo. É verdade. Sim. A gente já volta, tá? Não sai daí, tá? Voltamos aqui, demaistv.com.br. Não esqueçam, viu, meus amores, me sigam no Instagram, @LucimarAparis, tá bom? E vocês não podem deixar de acessar um site maravilhoso, um site de bem-estar, saúde, beleza. Tem vídeos incríveis que vocês vão gostar. É o saudeA2.com, né, doutora? Muito bom. A doutora gostou do site, Gostei né? muito do site. A gente precisa disso, né? Cuidar da gente, cuidar do Tem próximo. que cuidar. Tem que E eu cuidar. tô aqui com o Maicon e Juliano. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Lucimara? Tudo. E com vocês? Tudo bem, graças a Vocês são Deus. de Inconfidentes? De Inconfidentes, Minas Gerais, sul de Minas. Olha, prazer em recebê-los, viu? Prazer é todo nosso. Uma honra pra gente. A gente já vai conversar um pouquinho. Eu quero só que a doutora termine de me responder aqui. O Sérgio Augusto da Silva, que é de São Paulo, ele quer saber se a traição tem idade. E o Roberto Santana, de São Paulo também, ele quer saber se a traição é hereditário. Não, não é hereditário, né? Não tem idade. Infelizmente, acaba dependendo muito do caráter de cada pessoa, da formação de caráter de cada um. Eu acho que é uma questão de caráter. É uma questão de caráter, né? Eu vejo dessa forma. E, infelizmente, quando uma pessoa não tem caráter, Lucimara, ela não tem caráter com menos idade, com mais idade, né? A não ser que ela se proponha a mudar o quadro. Mas não é sempre isso que acontece, infelizmente. O que a gente pede é que as pessoas prestem um pouco mais atenção quem são as pessoas que vocês estão escolhendo para trilhar uma vida. Eu acho que é uma questão de escolha. Na verdade, as pessoas, a mentalidade da maioria dos homens, não estou generalizando, porque eu conheço muitos que são maravilhosos. Eu vim de uma família que meu pai nunca traiu minha mãe, nem minha mãe traiu ele, o meu irmão nunca, os filhos nunca. Então, mas tem pessoas que são preparadas para isso. Eles acham que tem que ser pegador, que aí é legal, que mostra a masculinidade do cara, quando na verdade o que mostra é o caráter. Né? É interessante, né? A sociedade às vezes quer encarar isso como algo normal, como algo natural. Gente, não é normal, não é natural. Isso envolve sentimentos, envolve vidas, e as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de cuidado com a vida, né? Com a sua vida, com a vida do outro. Mas e a namorada, eu quero saber? Não entra no chevette? Não, por enquanto não. Não pode? Ixi, tem que esperar ficar noiva, essas coisas todas, É casar. complicadinho, né? Tem que esperar o momento certo. E o chevette, que cor é o chevette? Chevette é prata. Ah, é prata. Todo mundo gosta de carro prata, né, doutora? É interessante, né, como as pessoas acabam padronizando um gosto. É interessante isso. Quando você vê alguém com um carro de uma forma, numa cor que te chame a atenção, e as outras pessoas acabam tendo porque você tem. Então tem muito disso. Eu vejo e me espelho. Né? E eu não gosto de carro prata. O meu é preto. Então, Eu gosto de preto, azul marinho ou aquele chumbo. Mas você sabe que socialmente o preto, o prata tem sido o maior campeão de vendas, né? Sim. Na coloração. Escuta, e você então namora? Você tem problema no relacionamento? Não. Não, Você não, briga? tranquilo, não, sossegado. Tranquilo. Ela é de lá também? Ela é de Ouro Fino. E ela confia em você? Confia. A Isabela? Confia. Sabe que você é ponta. Não, sabe que eu sou ponta fina. E no show, as meninas começam a agarrar, ela não tem ciúme, sua namorada? Tem um pouquinho. Tem? Já aconteceu da gente brigar por causa disso também. O que ela falou e como foi que vocês brigaram? O assédio, né, das fãs. Tem umas meninas que
que gosta de mandar beijo pra gente, querer dançar com a gente no palco. Aí as mulheres da gente ficam, nossa, ficam Mas você bravas. entra na onda das fãs também, porque aí você entra na onda e fala, eu não tenho culpa, elas que vieram. É tal. que nem a gente brinca, né, Lucimara? No palco a gente acaba sendo um personagem, né? Então a gente não pode misturar a função, o trabalho da gente na vida particular. Agora, o grande lance, né, doutora, é você saber sair do personagem na hora exata, senão é um problema. Hein? Isso. Você sabe que é muito comum as pessoas entrarem em depressão por não saber lidar com isso, porque vocês são pessoas que têm uma vida normal, uma vida Atores natural. famosos, inclusive, acabam morrendo. Sim, e quando você começa a confundir a sua própria personagem, né, a sua própria forma de ser com o que você criou, é meio complicado. O ideal seria você se manter dentro de um personagem com suas limitações, mas que não se confunda, porque realmente é muito complicado. Você tem que assumir a sua personalidade, o seu jeito de ser. Doutora, deixa eu aproveitar aqui e responder a pergunta da Simone Oliveira, do Rio de Janeiro. Alô, Rio. Existe um tempo mínimo para tratar a depressão? Geralmente são 6 meses, né? Em 6 meses você já tem que ter um processo de depressão pelo menos encaminhado. Agora, no máximo, um bom tratamento de depressão é 1 ano, entre início, meio e fim. Se você está passando por um processo de depressão, se você percebe que até começou alguns processos e dentro de 1 ano não teve uma resposta esperada, não descobriu a causa verdadeira, precisa investigar melhor. Ah, entendi. Toda depressão tem uma causa, Lucimara, tem que ser descoberta. E assim, quando você está no pânico, que você começa um tratamento, quando você começa a tomar o medicamento, depois de 1 mês, mais ou menos 2 até 3, o sintoma não pode voltar? Ou ele volta mesmo com Se o não medicamento? tratar a causa, ele vai voltar. Porque a medicação ela é uma reposição, ela vai te ajudar a sair da crise. Mas o que causou a crise? Toda crise de pânico foi iniciada por alguma coisa e que às vezes passaram anos para se perceber. Então, às vezes, um desgaste, uma chateação começou a te desgastar depois de 5, 6, 7, 8 anos. Entendi. Isso aí, a psicóloga tem que fazer o tratamento. Tem que fazer o tratamento. Junto com o psiquiatra, Tem né? que fazer o tratamento junto com o Psiquiatra psiquiatra. medica e Ele a psicóloga repõe, descobre. ele cuida desse suprimento químico, enquanto o psicólogo vai tratar o que causou o gasto. Entendi. Agora, doutora, nesse conflito todo, como não é o caso dele, nem dele, que ele já tem as parceiras, mas como seria a maneira de escolher o parceiro ou a parceira ideal? Você sabe que cada um de nós temos um perfil. A gente, pelo menos, deveria ter um perfil na cabeça. Qual é o perfil de pessoa que você gostaria do seu lado? Mas quando eu falo perfil, eu não estou falando de um perfil físico. Até tem isso também. Mas eu estou pensando num perfil psicológico. Quem é o perfil psicológico que você quer? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, se apegam só no físico e não pensam que você vai conviver com uma pessoa psíquica, né? Você vai conviver com uma personalidade, você vai conviver com um perfil emocional. Então, qual é o tipo de coisa que você tem condições de lidar? Então, por exemplo, eu lido bem com uma pessoa que é mais difícil, é chata. Ok, mas se você já não lida com isso, então não escolha uma pessoa que tem esse perfil psicológico. Tem pessoas que lidam com pessoas que têm manias numa boa, isso não traz nenhuma problemática, mas tem pessoas que não conseguem lidar. Então, é qual perfil psicológico você quer para você. Agora, por exemplo, doutora Verusca, no caso dele, do Maicon, que a namorada tem ciúme e briga com ele enquanto ele está no palco, como que ele deve agir nesse caso? Olha só, é importante você sentar com ela e dizer, olha, você gosta de mim, você diz que me ama, então você vai me entender que eu tenho uma profissão. E essa profissão, ela precisa de ter este contato dentro deste limite com os fãs. Então, se você me ama de verdade, está disposta a lidar com isso, você tem estrutura para lidar com isso, porque senão eu não vou poder ficar com você. Você vai ter que lidar com a minha profissão. Então, se isso desde o início é explicado, mas se você consegue lidar com isso nestes limites, vamos fazer desta forma. Mas eu preciso estar no palco, às vezes eu preciso cantar junto com o fã, preciso ter fã do meu lado. Isso não significa que eu vou atrair você. A traição, ela não é o fato de você estar junto de uma outra pessoa ali cantando. A traição ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, é importante sentar com cada pessoa para saber se essa pessoa lida com isso. Ouviu, Maicon? Sim. Você tem que proceder Sim, assim. é. O Juliano teve algum problema com a namorada nesse sentido, de ciumeira? Não, nessa parte não, ela tá entendendo muito bem. Tá, né? Mas assim, é claro, né? Todo medo tem esse.
Falar que não tem mentira, né? Mas todo hábito tem que ter um grauzinho aí, né? Mas não pode exceder, porque aí vira, Não pode ser muito, né? vira uma complicação. Mas, assim, nesse fator dela tá, sabe, compreendendo muito bem. Até tô estranhando, que até agora não reclamou, não falou mais nada. Talvez ela assimile melhor, né? Talvez ela já sabe, não, ele já tem uma profissão, ela já, para ela isso não é um problema. Talvez outras coisas sejam um problema, mas não os ciúmes. Cada pessoa lida de uma forma diferente. Olha, vamos fazer A junto, porque eu vou dizer que terminou o programa. Que pena. Estava gostoso o nosso papo. Doutora Verusca, muito obrigada pela sua presença, viu? Uma psicóloga incrível, que eu sou suspeita porque eu amo ela. Ela é muito boa, gente. Ela é muito boa, eu posso dizer, porque está me ajudando muito. Me ajudou e ainda está me ajudando muito. Obrigada, hein, doutora? Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui e conversar com todas essas pessoas. Tem que vir mais vezes é um para prazer. poder responder, que não vai dar tempo de responder todo mundo. Agradecer a galera do Face que está com a gente também, né? A presença aqui do Mike e Juliano, que veio fazer uma visita para a gente. São de Inconfidentes, sul de Minas Gerais. Isso, muito obrigado. Estão aí no sertanejo universitário com o Chevette. Chevette. Eles são humildes, né? Humilde, ser É Chevette. nóis mesmo, é o jeitão nosso. É isso. Agradecer a Camila Porto, nossa diretora técnica, na produção o Xandão. E não esquecer, me sigam no Instagram, @LucimarAparisi, e acesse o saudeA2.com. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada e até terça, às 13 horas, ao vivo, aqui na demaistv.com.br.